Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Otonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. O tema que eu vou discorrer é os falsos cristãos que afrontam a Deus. O fato de se afrontar a Deus e os seus propósitos é comum a todos os ímpios, pois, além da natureza pecadora, muitos deles estão subvertidos pelo ateísmo, pelas heresias religiosas, pelo marxismo cultural e outras degenerescências mundanas, ao ponto de praticarem o mal entendendo que estão fazendo o bem, mas estão mesmo mergulhados na perdição e ignorância por não conhecer as verdades vindas das Escrituras Sagradas. Eles tendem a permanecer assim pela vida toda, selando a sua perdição. Porém, o bom é que muitos deles, tocados pela palavra dos evangelhos, têm nascido de novo pelo arrependimento e fé na obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, antes de sua conversão, foi um caso de homem subvertido, pois chegou a perseguir os cristãos e a consentir na prisão e morte deles, achando que estava fazendo o correto. Ele mesmo descreve sua grave situação dizendo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, isto é, ofensivamente desrespeitoso em palavras e atos. Mas obtive misericórdia, disse ele, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Está descrito na sua primeira epístola, no capítulo 1 a Timóteo. Quanto àqueles que vivem deliberadamente na prática de pecados e crimes, é o próprio Paulo também que diz assim: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, Jesus Cristo, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. No entanto, muito embora todas as pessoas sejam conscientes de sua culpa quando cometem pecados e crimes, não lhes é barrada a oportunidade da graça divina, pois Deus é longânimo com os pecadores, aguardando que se arrependam. Porém, muitíssimo mais grave do que a situação dos ímpios subvertidos que praticam o erro pela maldade e ignorância é a situação dos cristãos rebeldes que conheceram a Jesus Cristo e seus ensinos e por nada que justifique abandonam a igreja e os propósitos de Deus para se envolverem nos comportamentos mundanos e pecaminosos, como se vivessem ainda na ignorância e não soubessem diferenciar o certo do errado e o sagrado do profano, agindo na maior sem-vergonhice e descaramento, como se nada de anormal lhe estivesse acontecendo. Fato idêntico ao desses cristãos escandalosos que se apostataram da fé, prejudicando a si mesmos, suas famílias e a igreja, aconteceu com alguns cristãos na época do apóstolo Pedro, que os descreve assim: se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do mandamento que lhes fora dado. Com estes aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Está descrito na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2. As práticas mais comuns desses cristãos só de nome e dos falsos cristãos que depois de conhecerem a verdade das Escrituras Sagradas a abandonam para se envolver outra vez nas injustiças e perversidades do mundo são muito visíveis. Por exemplo, na exploração da sociedade com preços abusivos, na corrupção de toda espécie,
no apoio de partidos políticos de esquerda que têm a intenção de legalizar pecados e crimes, na prática sexual antes do casamento ou fora do casamento no adultério, na prática da homossexualidade, no envolvimento com festas mundanas e profanas, nas bebedices, nas glutonarias, uso de drogas e outras degenerescências que afrontam diretamente a Deus e sua palavra. O bom é que nessa triste história de pecados, do modo como aconteceu com o filho pródigo, descrito no Evangelho de Lucas no capítulo 15, que depois de abandonar seu pai, envolveu-se com o mundanismo e perdeu tudo que tinha, mas arrependido voltou depois para os braços de seu pai e convívio de sua família. Deus é longânimo, amoroso e paciente, esperando o retorno de todos que, sem nenhum motivo justo, se envolvem numa vida indigna, escravizada por pecados e crimes. Mas Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos ajudem a promover o reino de Deus no mundo. Inscreva-se no canal. Digitem Pastor Lauro, entre parênteses, Batista. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.